Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês na calculadora científica como converter coordenadas retangulares, né, em coordenadas polares, já aplicando aqui a topografia, tá? Então, quando você tem coordenadas retangulares, você tem aqui, né, x e y, e coordenadas polares a gente tem uma distância, tá? E um ângulo, tá certo? Então, vamos considerar aqui o ponto 1, tá? E o ponto 2. Vamos supor que o ponto 1 tenha coordenadas x e y aqui 100 e 100, tá? 100 metros. E aqui eu vou considerar o ponto 2, tá? De coordenadas, vamos colocar aqui, ó, 450 para x e 300 para y, tá certo? Então x e y que a gente está acostumado. Então o que eu quero fazer aqui, olha só, eu quero determinar essa distância horizontal, que é essa distância, que essa função aqui vai me retornar, e o ângulo. No caso, na topografia, a gente considera aqui essa direção do y coincidente com a direção do norte, tá? Então a função que retorna este ângulo aqui, que é o ângulo de azimuth, tá? Aí na calculadora aqui a gente vai falar para vocês o seguinte: se esse ângulo encontrado aqui for menor que zero, você vai somar 360 graus, tá certo? Então aqui, olha só, o azimuth aqui no caso seria esse azimuth de 1 para 2 e seria este ângulo com essa análise. Então, olha, o que eu tenho que fazer aqui? Quando eu fornecer aqui x e y, na verdade, na calculadora, tá? A gente vai ter que fornecer y e x, tá? Y e x. Lembrando que a gente fornece um delta x, tá? Por exemplo, de 1 para 2 vai ser x de 2 menos x de 1. E delta y de 1 para 2 é o y de 2 menos o y de 1. Tá certo? Lembrando que na função a gente vai entrar com y e o x, que no caso é o delta y e o delta x. Lembrando aqui também, né, se eu realizar a projeção, aqui eu tenho um delta x, tá, de 1 para 2, e que esse é igual a esse, e este elemento aqui é o delta y de 1 para 2, tá? E aí, o que você tem? Vamos lá. Eu quero converter coordenada retangular em polar. Então, retangular x e y, eu quero a polar, que é o que era a distância, e o azimuth. Então, para fazer isso, você vem e aperta aqui, ó. Eu tenho que acessar essa função aqui, ó, rec, tá? Então, para acessar ela, aperto shift rec. Lembrando que aqui tem que ter um Dzinho para trabalhar já com grau decimal, tá? Rec. Então, rec, você vai, na verdade não é essa função, tá? É pol aqui, ó, porque eu quero converter para coordenada polar, tá? Então aqui eu vou apertar o que? Pol. Você vai entrar aqui com o y e o x, lembrando desta forma, tá? Y e x, isso trabalhando na topografia, porque a contagem dos quadrantes é no sentido horário, né? Positivo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá certo? É a partir do eixo y, né? Da ponta norte aqui. Então, y, delta y vai ser o que? Eu posso até colocar 300 menos o que? O y aqui, que é 100, tá? Fecha o parênteses, vírgula. Agora eu vou colocar o delta x. Delta x é o que? 450 menos 100. Fecha o parênteses, fecha o parênteses. Então, igual. Ele deu uma distância de 403 metros. Então, a distância encontrada aqui, distância de 1 para 2, 403,113, tá? Arredondando, metros. E qual que é o ângulo? O ângulo, para acessar o ângulo, ele fica armazenado aqui, olha só,
nessa variável f. Então, aperta aqui, ó, RCL e tão. E aí ele mostra esse ângulo aqui em grau decimal. Para ter em grau sexagesimal, eu aperto aqui, olha só, essa tecla. Então vai ficar 60 graus, 15 minutos, 18,43 segundos, tá? Então, este ângulo aqui, como é positivo, já é o azimuth. Então, o azimuth de 1 para 2 igual 60 graus, 15 minutos, 18,43 segundos, tá certo? Então, repare que rapidamente eu consegui calcular a distância e o azimuth utilizando a função POU, tá certo? Então, eu quero usar a função POU e usa os argumentos, que é x e y, tá certo? Na verdade, eu entro na topografia, para ficar bem claro, eu entro com y e x. E se esse ângulo aqui for menor que zero, você soma os 360 graus, tá certo? Vamos agora fazer o que? O azimuth de 2 para 1, tá? Então, azimuth de 2 para 1, eu quero converter a distância, olha só, eu quero usar a função POU, que eu quero converter coordenadas retangulares em coordenadas polares. Vamos agora fazer de 2 para 1. Então, o azimuth que ele tem que me retornar é este daqui, ó. Lembrando que que é o azimuth de 2 para 1. Que se o ângulo for menor que zero, some 360 graus. Então, vamos lá, ó. Vai apertar aqui, ó, tecla POU, e eu vou entrar com Y ou ΔY. Então, agora o ΔY é 2 para 1. Então, x do ponto 1, y do ponto 1, desculpa, 100, menos y do ponto 2, que vale 300. Isso. Vírgula, abro parênteses, vai ficar o que? Agora, ΔX, que é o x do ponto 1, que vale 100, menos o x do ponto 2, que vale 450. Fecha o parênteses, igual. Então, olha só, a distância é a mesma, 403, e para acessar o ângulo, vai apertar RCL e F, ó, que fica armazenado. Repare que o ângulo aqui deu negativo, ó, deu negativo, menos 119 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Somar 360 graus. Então, mais 360 graus. Então, é igual, opa, desculpa aqui, vou repetir, ele está aqui armazenado, F. Então, deu este ângulo, tá? Opa, me confundi aqui. Então, F, 119 graus. Mais 360 graus. Então, dá 240 graus, 15 minutos e 18 segundos. 18,4 segundos. Então, olha só. A distância aqui de 1 para 2 é a mesma que de 2 para 1. E o azimuth agora, olha só, de 2 para 1, ele me fornece aqui, a partir da análise, que deu 240 graus, 15 minutos, 18,4 segundos. Isso, lembrando que o azimuth de 2 para 1 é o azimuth de ré do alinhamento 1, 2. Então, olha só, como ele é menor que 180 graus, se você pegar aqui, olha só, 60 graus, 15 minutos, 18,4 segundos, mais 180 graus, dá o que? O azimuth a ré, o contra-azimuth do alinhamento 1, 2, que é o azimuth de 2 para 1, que deu 240 graus, 15 minutos, 18,4 segundos. Tá certo? Então, lembre-se disso, ó, para usar a função. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, olha só. Vai colocar aqui, ó, converter o que? Retangular para polar. Eu vou considerar dessa forma aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, topografia. Tá? Você vai entrar aqui com x e y e vai retornar distância e um ângulo, tá? Que no caso aqui vai ser o nosso azimuth após a análise. Na função, qual função que a gente vai utilizar aqui, ó?
função POU, tá? Então a função POU, que é essa daqui, olha só, que é essa função POU aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, POU. Aqui você vai colocar o delta y e o delta x, tá? E vai retornar o que? Uma distância diretamente. E para acessar o ângulo, tá? Para acessar o ângulo, você vai apertar RCL, que é a teclinha RCL, mais o que? A teclinha TAN, tá? Por que as teclinhas? Porque esse ângulo fica armazenado aqui em F, tá certo? Então, quando você apertar aqui, RCL F vai te fornecer o ângulo, tá certo? Tá em grau decimal. Para passar para grau sexagesimal, aperta essa tecla aqui, ó. Beleza? E aí você, como a gente fez, a gente somou com 360 graus porque foi menor que zero. E aí tem um valor aqui em grau decimal. E aperto aqui, eu tenho em grau sexagesimal. Tá certo? E aí, olha só. Se o ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, for menor que zero, você soma 360 graus. Se o ângulo aqui for maior que zero, já é o azimuth. Tá certo? Então é dessa forma que a gente faz, ó. Gravem aí, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, olha só. Eu quero calcular, converter a coordenada polar, tá? Desculpa, coordenada retangular em coordenada polar. Então, o que é o azimuth e a distância. Como que eu faço isso? Vou entrar com POU, olha só, POU. Vou entrar com delta y. Delta y vai ser o que? Abro o parênteses. Vai ser 300 menos 100. Fecha o parênteses, vírgula. Abro o parênteses. Agora o delta x. Delta x vai ser o que? 450 menos 100. Fecha o parênteses, igual. Então dá o que? 403,113 metros, arredondando, né? E o azimuth, como que eu vou fazer? Olha só, lembrando que eu coloquei RCL mais TAN. Então você vai apertar aqui, ó, RCL, tá? RCL mais aqui, ó, TAN. Então ele mostrou aqui, ó, 60,255 graus. Vou apertar Enter, tá? Que se eu quiser em grau sexagesimal, aperto aqui. E é isso, ó, já é o azimuth, porque o ângulo é maior que zero. Se o ângulo for maior que zero, já é o azimuth. Se o ângulo for menor que zero, eu somo 360 graus, tá certo? Então, no próximo vídeo, eu mostro para vocês como que a gente vai converter coordenada polar em coordenada retangular. Então, neste vídeo foi conversão de coordenada retangular para polar. Lembrando que na topografia aqui, para o uso da calculadora, a gente vai ter que colocar aqui, em vez de colocar x e y, a gente vai ter que colocar y e x. E é o delta y e o delta x. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Um forte abraço para vocês e até mais.